guarda compartilhada vai funcionar no dia a dia. Acredito que não, porque um pai que trabalha fora não pode dar a mesma atenção que a mãe. E se a mãe também trabalhar fora, Sérgio? Né? Não sei. Sérgio de Bom Sucesso no Rio. Márcia Santos, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Comigo dá certo há 8 anos. Eu e meu ex-marido já adotamos isso desde que nos separamos. Quem ouve é o nosso filho. Tudo que vamos fazer em relação a ele é sempre em conjunto. E o pai nunca teve hora para vê-lo, nem dia. Basta ter respeito e um relacionamento amigável, como nós temos, que dá tudo certo. Concordo com a Márcia. Acho que a guarda compartilhada pode e deve funcionar na prática. Depende, claro, dos pais se interessarem pelos filhos após a separação. Conheço muitos pais que se separam das esposas e dos filhos. Essa é a Thelma Costa de Santos, em São Paulo. E ela chama a Fafá de Prozac natural. Achei engraçado. Agora acho que eu vou adotar isso. Prozac natural. O José Nunes Júnior, de Itapetininga, São Paulo, acha complicado. Quando um dos dois tem direito, já dá confusão, dependendo da relação. Imagina agora os dois podendo decidir. Um vai querer puxar pro lado, o outro pro outro, e os filhos vão sofrer. Mas aí tem que botar os dois, o pai e a mãe no psicólogo, né? Daniel Reis, São João del Rei, Minas Gerais. Vai funcionar assim, eu sou filho de pais separados e sei como é ruim ter pai biológico ausente. E que fique claro, minha mãe jamais se opôs à presença do meu pai na minha vida, nem na vida da minha irmã. A minha sorte é que tive um avô paterno que acabou virando um super pai. E o herói da minha infância, que dava de 1000 no Homem-Aranha. Isos, ok. Muito legal. Minha mãe, Sônia, é muito fã mesmo da Fafá. E a minha mãe diz que para quem é filho de São João del Rei e viveu as diretas já, não dá para esquecer nunca da Fafá cantando o hino nacional naquela época. Diretamente de São João del Rei para de Belém. Hein? Ele é de São João del Rei. Estou gostando de ver São João del Rei aí. Ah, não, meu telespectador assíduo, Daniel, meu colega aqui toda tarde. Que bom. São João del Rei para o mundo. Um dia eu vou conhecer, um dia eu vou lá em São João del Rei conhecer a criatura. A ideia é boa, mas não acredito, diz o Vinícius Guimarães de Inhapim, Minas Gerais. No Brasil quase nada funciona, ainda mais com tantas famílias desestruturadas. E são essas que têm problemas com filhos. Carlos Freire Santos, São Paulo, com ele eu vou encerrar essa participação agora, tá? 42 anos, solteiro, não tem filhos, mas adorando crianças como ele adora, ele tem algo a dizer. Essa história de guarda compartilhada é muito ruim, porque só vai fazer uma bagunça imensa na cabeça das crianças. O que eu acho sim é que a partir de uma determinada idade, a criança deveria ser ouvida pelo juiz para saber com quem, pai ou mãe, queria morar. E claro, as razões da escolha, daí o juiz é o veredito final. Mas só o juiz, porque assistente social só serve para ver o lado financeiro da questão. E Carlos Freire pegou a pinimba aí com os assistentes sociais. Bateu de frente com algumas Pegou a pinimba, não gostou não. Fernando Pacheco, de São João del Rei para o mundo, é? Isso, claro. Que maravilha! Eu conheci essa criatura em Ouro Preto. Verdade. Mineiro, Fernando Pacheco, 30 anos de carreira. É. A gente fez um vídeo. 30 anos ou mais, porque eu, desde que eu me entendo, por exemplo, na adolescência eu tive uma banda de rock e tal, né? E dos 12 aos 18, 19 anos, mas já gostava de pintura, desenhar e tal. E a partir daí, quando a banda terminou, todo mundo tinha passado em vestibular, então eu fiquei sozinho. Não dá para tocar numa banda um só. Aí eu que já gostava de pintura e já tinha contato com pintura, tudo, tocava bateria. Porque isso para pintura dava, né, para fazer. Com os violão, guitarra. Pois é. E isso para pintura é ótimo, porque a questão do ritmo. E a pintura para mim sempre teve um ritmo, né? O ritmo das cores, mesmo a gestualidade, o ato de pintar, ele é muito rítmico, ele tem um ritmo muito grande. E eu consigo, então, essa coisa. Quando eu fiquei sozinho, eu falei, então é agora. Quer dizer, eu já gostava já desenhava, já tinha contato com a pintura e tal. Aí passei a dedicar a pintura insistentemente. Era meio Van Gogh, assim. Eu pintava dentro do meu quarto que eu dormia. Então, eu dormia, pintava, esquecia que tinha hora de almoço e tal. Então, era uma coisa, assim, de tentar desenvolver a linguagem a qualquer preço, porque eu não tive escola, então essa coisa que eles costumam chamar de autodidata.
Então, mas não houve autodidatismo nenhum, houve foi um mergulho de cabeça naquilo, e eu com com poucos recursos, um material muito pobre, eu não comprava tela, essas coisas, eu pegava um cartão, colocava sobre a mesa, e caixa de embalagem, caixas comerciais, eu desmontava aquilo, e naquele cartão cru de caixa de embalagem, eu pintava com poucos pincéis, poucos tubinhos de tinta a óleo, e acabei desenvolvendo uma coisa muito pessoal com isso. Então, muitas vezes a pessoa fala, você está numa fase monocromática, está pintando tudo verde, quer dizer, só a intensidade do verde que variava, o empastamento da tinta ou não. Eu falo, não é fase monocromática nenhuma, é porque as outras coisas acabaram. Entendeu? Que delícia, E aí com essa história dessa miséria toda, e não era uma miséria financeira, nada disso, que eu teria condições de ter mais alguns tubinhos, era uma tinta vagabunda nacional e a mais vagabunda. Acho que eu posso falar que ela nem existe mais, não vou citar o nome, mas era uma tinta baratinha e tal. E com isso, o que aconteceu? Eu acho que essa precariedade exigiu de mim soluções pessoais. Quer dizer, um pincel muito gasto, o efeito dele sobre esse cartão era muito diferente de um pincel novo, porque você raspava como se fosse uma estopa. Então você dava transparência, entrava luz naquilo e tal, e uma rusticidade incrível e tudo. Então, a partir dessa pobreza, não ter escola, não ter material sobrando, nem suficiente. Trocar a baqueta pelo pincel. Não ter um ateliê, não ter nada disso. E isso aí que você está falando, depois a gente fala sobre isso, porque um dia eu me peguei pintando uma tela como se eu estivesse tocando bateria, assim. Eu estava usando a trincha, assim, como se fosse um pincel. Um ritmo. Aí eu parei e falei, gente, isso aqui não é bateria, não. E o quadro ficou legal, o pior é isso. E eu já pensei em tocar bateria com pincel e tinta também, e pintar a bateria toda. Pode ficar interessante, você fazer uma performance. Mas você quer fazer graça, eu vou ficar fazendo. Não, mas não é verdade, não é graça não. É que literalmente você tocou uma baqueta pela outra. Pois é. As cores que você dava... Mas é verdade, eu tô viajando, você falou, tem na tua história, as cores que você batia no couro, você passou essas cores para o pincel? Tem o ritmo. E naquela época, eu jovem, quer dizer, não preocupava com essa coisa de intoxicação e tal, o doutor tá aí, é claro. Se isso é acumulativo, e eu acho que é acumulativo, essa tinta a óleo, toda a química que ela tem. Você tá um espetáculo. Mas eu quero falar aqui de poesia, coisa bonita. A parte que nós, de responsabilidade, nós já falamos. Como é que se comporta a família de uma pessoa que está no quarto, que tocava bateria num conjunto, todo mundo passou no vestibular, né? E eu passei também, o pior foi isso, porque eu preferia não ter passado para não ficar com essa culpa. Eu passei para engenharia metalúrgica na Universidade Federal e passei bem, porque eu Mas em São João del Rei ou Ouro Preto? Não. Eu nasci em São João del Rei. A minha história é um pouco confusa. Você já morava em Belo Horizonte ou morava em Ouro Preto ou em Belo Horizonte? Não, eu nunca morei em Ouro Preto. Eu estava em Ouro Preto o dia que eu te encontrei lá. Assim, das raras vezes que eu fui em Ouro Preto. Eu tenho essa coisa. Então fomos só para nos encontrar, porque eu também não ia antes. Eu tenho as cidades na imaginação. Eu adoro ir lá, mas eu vou pouquíssimo. Você sabe que também. A própria São João del Rei, eu tenho São João del Rei na imaginação. Eu não vou lá assim. O J. D'Angelo, que é um dramaturgo lá de São João, ele fala assim, eu nunca vi um cara amar tanto São João del Rei, falar tanto em São João del Rei. Tudo dele, livro, tudo ele fala que é de São João del Rei, mas eu nunca vi ele lá. Entendeu? Mas olha só, eu estava querendo saber o seguinte, você está fazendo vestibular e tem uma banda, nesse momento você está morando em que cidade? Nesse momento que aconteceu isso tudo, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso. Aí você passa para o vestibular, para Federal, para engenharia. Toda a família queria um doutor, né? E o engenheiro e o médico tinham uma preponderância, tive uma formação mínimo boa, advogado. Uma preponderância sobre os outros cursos universitários naquele momento. Eu estudei no Colégio Santo Antônio, eu tinha uma base muito boa, estudava latim, estudava português e tudo. E o Colégio Santo Antônio Antônio. Tomou leite na infância, tudo direito. Estudei tudo então, direitinho. Tinha que formar na faculdade. Na faculdade. Você vai e fala, não vou fazer faculdade, vou pintar. Isso. Você falou isso? Eu cursei um pouco. Não falou, mas em compensação não saiu do quarto. Mas isso não é exemplo pra ninguém, gente. Quem passou no vestibular, que faça a faculdade. Faça o curso, faça Pois mas quando você falou com a sua família tinha algum artista plástico? Todo mundo foi compreensivo, entendeu? Como é que se deu isso? Não,
a minha família diretamente não tem um artista plástico e tal. Mas o negócio da arte, essa vocação, digamos assim, era uma coisa tão forte dentro de mim que aí cai naquilo. Não fui eu que decidi isso. É aquela coisa assim, a vida te leva para isso. Quer dizer, a afetividade que você tem em relação ao mundo, às coisas e às pessoas, a sua própria... É um tipo de sensibilidade que, sem querer, você é levado para aquilo. Quer dizer, era absolutamente impossível eu desviar dessa minha trajetória de vida. Agora, por que um pouquinho? Quer dizer, desde criança,